Imagine só, um homem simples, pescador de profissão, que se tornou uma das figuras mais influentes da história do cristianismo. Não estamos falando de um líder distante, intocável, mas de alguém cuja vida foi tão intensa que parece saída de um romance de aventura. Conheça Pedro, o apóstolo que desafiou expectativas, enfrentou contradições e deixou um legado que ainda hoje ecoa nas basílicas de Roma e além. Mas quem era ele antes de se tornar a pedra fundamental da igreja? E por que sua história é muito mais fascinante do que você imagina? Pedro não era um personagem monótono, daquele tipo que vive apenas entre orações e sermões. Pelo contrário, sua trajetória é repleta de reviravoltas, debates acalorados e até elementos que beiram o sobrenatural. Enquanto hoje associamos o Papa a pompas e seguranças blindadas, Pedro recebeu de Jesus uma missão que era, na verdade, uma sentença de risco constante. Sua vida foi uma montanha-russa de fé, dúvidas e momentos que desafiam a lógica, desde discussões fervorosas sobre tradições judias até relatos que misturam milagres com cenas quase cômicas, como a de um homem andando sobre as águas e, de repente, afundando por falta de confiança. Mas não se engane, por trás da imagem santificada está um homem complexo, cheio de contradições. Pedro foi o primeiro a ser chamado por Jesus, o primeiro a reconhecê-lo como Messias, o primeiro a testemunhar sua ressurreição. No entanto, também foi ele quem, em um momento de medo, negou conhecer o Mestre 3 vezes. Sua personalidade oscila entre a coragem impulsiva e a vulnerabilidade humana, revelando um líder que, apesar de suas falhas, foi escolhido para ser a base sobre a qual a igreja seria construída. Os registros sobre Pedro vão muito além dos evangelhos. Cartas de Paulo, relatos dos primeiros bispos, textos apócrifos e até descobertas arqueológicas, como os vestígios de sua casa em Cafarnaum, pintam um retrato rico e, às vezes, surpreendente. Sabia, por exemplo, que ele foi alvo de críticas até mesmo de Paulo. Em uma passagem polêmica, o apóstolo dos gentios o acusou de hipocrisia por evitar comer com não-judeus quando estava sob o olhar dos mais tradicionais. Esse episódio revela um Pedro dividido entre a lei mosaica e a mensagem universal de Cristo, um conflito que ajudou a definir o futuro do cristianismo. Sua origem é tão humilde quanto sua missão foi grandiosa. Nascido Simão, filho de Jonas, ele era um pescador da Galileia, acostumado ao trabalho árduo e à vida simples. Jesus o encontrou às margens do lago, junto com seu irmão André, e com uma única frase, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens, mudou para sempre seu destino. Daquele momento em diante, Pedro esteve no centro dos eventos mais marcantes da vida de Cristo, da multiplicação dos pães à transfiguração, quando, atordoado pela glória divina, sugeriu erguer tendas para Jesus, Moisés e Elias, sem entender que estava diante de algo muito maior do que qualquer estrutura humana poderia conter. E quem não se lembra da cena em que, durante uma tempestade, Pedro tentou caminhar sobre as águas? Sua fé inicial deu lugar ao medo, e ele começou a afundar, gritando por socorro. Jesus o salvou, mas não sem antes questionar: por que duvidaste, homem de pouca fé? Esse episódio resume bem quem era Pedro, um homem de paixões intensas, capaz de grandes atos de coragem e, ao mesmo tempo, de fragilidades profundas. Sua influência foi decisiva na expansão do cristianismo. Quando os primeiros gentios quiseram se converter, foi Pedro quem, após uma visão divina, defendeu que não era necessário impor-lhes as leis judias, como a circuncisão. Esse momento, registrado em Atos dos Apóstolos, marcou a ruptura definitiva entre o cristianismo nascente e o judaísmo tradicional, abrindo as portas para que a mensagem de Jesus alcançasse o mundo inteiro. Pedro não deixou escritos próprios, mas sua presença é inegável. Paulo menciona encontros com ele em Jerusalém e Antioquia, confirmando sua autoridade entre os primeiros líderes cristãos. Sua morte, segundo a tradição, foi tão dramática quanto sua vida, crucificado de cabeça para baixo, a seu próprio pedido, por não se considerar digno de morrer da mesma forma que Jesus. Então, da próxima vez que ouvir falar de São Pedro, lembre-se, não foi um santo de vitral, intocável e distante. Foi um homem de carne e osso, cheio de contradições, que errou, duvidou, mas acima de tudo, amou e serviu com uma paixão que mudou a história. Sua vida nos ensina que a fé não é sobre perfeição, mas sobre entrega, mesmo quando as águas estão turbulentas e o medo bate à porta. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essas palavras, proferidas por Jesus a Simão Pedro em Cesareia de Filipe, Mateus 16:18, não foram um mero elogio, foram um mandato divino, uma transferência de autoridade que ecoaria pelos séculos.
Não se tratava apenas de um nome novo, Pedra, mas de uma missão nova, as chaves do reino dos céus nas mãos de um pescador galileu, com poder para ligar e desligar, perdoar pecados, expulsar demônios, guiar, ou excluir, da comunidade dos fiéis. Um poder tão vasto que até hoje faz tremer teólogos e imperadores. E no entanto, esse mesmo Pedro, o fundamento, seria o primeiro a rachar. Na última ceia, quando Jesus anunciou que seria traído, foi ele quem jurou fidelidade até a morte, mesmo que todos se escandalizem, eu não. Marcos 14h29. Mas Jesus, que conhecia o coração humano melhor que ninguém, respondeu com uma profecia cortante: esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E assim foi. Na escuridão do pátio do sumo sacerdote, entre olhares suspeitos e o cheiro de carvão aceso, Pedro, o rochedo, virou areia. 3 negações. Um galo cantando. E então, o momento que o quebrou para sempre, o olhar de Jesus, Lucas 22:2.61. Não um olhar de condenação, mas de dor compartilhada, como se dissesse: eu te avisei, Simão. E mesmo assim, eu te escolhi. Esse mesmo Pedro, que dormiu no Getsêmani quando deveria vigiar, Marcos 14h37, que empunhou a espada para defender Jesus e acabou cortando uma orelha, só para vê-la restaurada pelo Mestre em um gesto de misericórdia que o envergonhou, João 18:10-11. Esse Pedro que fugiu no jardim, mas voltou ao pátio. Que trai, mas chorou. Porque a história de Pedro não é sobre queda, é sobre ressurreição antes da ressurreição. E então, após a cruz, veio o reencontro à beira-mar. Jesus, ressuscitado, os espera na praia de Tiberíades, João 21. Uma fogueira, pão, peixe. E uma pergunta repetida 3 vezes, uma para cada negação: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro, ferido na alma, responde com a mesma paixão desajeitada de sempre: Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus, sem sermões, lhe confia o que há de mais precioso: apacenta as minhas ovelhas. Não um cargo, mas um chamado. Não um título, mas uma ferida aberta que o tornaria apto a guiar. Os Atos dos Apóstolos mostram esse Pedro transformado. No Pentecostes, é ele quem fala, e 3.000 almas se convertem, Atos 2h41. É ele quem cura o coxo à porta do templo, Atos 3, quem enfrenta os sinédrios sem tremores, Atos 4, quem leva o evangelho aos gentios na casa de Cornélio, Atos 10, quebrando as barreiras que ele mesmo um dia defenderá. Até que, em Roma, sob a sombra de Nero, a profecia se cumpre: o pescador de homens é pescado pela perseguição. E aqui, a tradição nos entrega a cena final, tão brutal quanto poética. Pedro, condenado à cruz, pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque, diz ele, não é digno de morrer como seu Senhor. Mas a história não termina ali. Porque sob a Basílica de São Pedro, onde hoje milhões ajoelham, arqueólogos encontraram, em 1940, uma tumba do século I com ossos de um homem de 60 anos. Grafites em grego e latim sussurram: Pedro está aqui. O Vaticano nunca confirmou oficialmente, mas a Igreja, desde o século II, sabe. Clemente de Roma já escrevia, por volta do ano 95, Pedro, por inveja, sofreu não uma ou duas, mas muitas tribulações, até entregar sua vida com glória. E desde então, cada Papa, ao assumir o trono de São Pedro, herda não apenas uma cadeira, mas um legado de contradições, a autoridade de quem negou, a coragem de quem chorou, a fé de quem duvidou e mesmo assim, foi escolhido. Porque a Igreja não foi edificada sobre um santo de mármore, mas sobre um homem que caiu e se levantou. Que trai e foi perdoado. Que chorou e depois pregou. E se hoje, 2000 anos depois, ainda falamos dele, não é por suas virtudes, é por sua humanidade. A mesma que nos diz: se Deus usou Pedro, pode usar você. Mesmo quando as águas estão turbulentas. Mesmo quando o galo canta. Mas a história de Pedro não termina nos salões do Vaticano ou nos dogmas teológicos. Ela começa onde tudo é mais humano, na beira de um lago, onde um homem comum ouve um chamado que mudaria não só sua vida, mas o curso da história. Imagine a cena: o sol nascente sobre o mar da Galileia, as redes ainda úmidas do trabalho noturno, e um rabino desconhecido que pede algo absurdo. Lançai as redes do lado direito do barco, diz ele. Pedro, experiente pescador, poderia ter rido. Afinal, ele passará a noite inteira sem pegar nada.
Mas há algo naquele homem, uma autoridade que não vem de títulos, mas de uma presença que faz até o vento obedecer. E quando as redes se enchem até quase rasgar, Pedro não discute. Ele cai de joelhos e súplica: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Esse é o primeiro encontro. Não com um santo, mas com um homem que reconhece sua pequenez diante do sagrado. E no entanto, é justamente esse homem, com suas dúvidas, seu temperamento explosivo, sua teimosia, que Jesus escolhe para ser a pedra. Não por acaso, mas porque Deus sempre preferiu os vasos de barro aos de ouro. Pedro não era pobre, como muitos imaginam. Arqueólogos encontraram evidências de que Cafarnaum, sua cidade, era um centro próspero, com vilas romanas luxuosas e um comércio vibrante. Ele tinha uma casa grande o suficiente para abrigar uma família extensa, uma embarcação própria e até empregados. Não era um mendigo, mas um homem de recursos. E mesmo assim, quando Jesus chamou, ele deixou tudo. As redes, o negócio, a segurança. Porque algumas coisas não se medem em moedas de prata. E aqui está o paradoxo: o mesmo Pedro que abandonou tudo por um ideal foi também o que, anos depois, sacou uma espada no Getsêmani. Sim, aquele Pedro, o pescador, não o guerreiro, cortou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, num gesto tão impulsivo quanto desastroso. Os evangelhos não mentem, ele era imprevisível. Um minuto jurava fidelidade até a morte e no seguinte, amaldiçoava e jurava que nunca conhecera Jesus. Um minuto andava sobre as águas, no outro, afundava no medo. E no entanto, é esse homem, não um filósofo estoico, não um general invencível, que Jesus escolhe para liderar. Por quê? Porque a fé não é sobre perfeição. É sobre luta. Pedro errou, sim, mas seus erros não foram apagados da história, foram redimidos. Quando o galo cantou e ele se lembrou das palavras de Jesus, não houve desculpas vazias. Houve lágrimas. Houve arrependimento. E houve, acima de tudo, um encontro pós-ressurreição onde Jesus não humilhou, mas reafirmou seu chamado: apacenta as minhas ovelhas. Isso é o Evangelho em sua forma mais crua: Deus não busca heróis. Busca humanos. E se Pedro, com todas as suas contradições, pôde se tornar a rocha sobre a qual a igreja foi edificada, então há esperança para todos nós, os impulsivos, os medrosos, os que já negaram, os que já caíram. Porque no final, a história de Pedro não é sobre quem ele era, mas sobre quem Jesus viu nele. E isso, amigos, muda tudo. E então, naqueles momentos finais à beira do lago, Jesus não pergunta uma, mas 3 vezes: Simão, filho de João, tu me amas? 3 negações, 3 confirmações. Pedro, o mesmo que jurara não conhecê-lo, agora responde com uma convicção que parece brotar das cinzas de sua própria vergonha: Senhor, tu sabes que te amo. Não é uma resposta triunfalista, mas quebrantada, como se cada palavra custasse o peso de sua traição. E é exatamente aí que reside a beleza escandalosa da graça: Jesus não espera que sejamos perfeitos para nos perdoar. Ele nos encontra exatamente onde estamos, com nossas falhas expostas, nossas mãos sujas e o coração partido, e nos diz: vem. Ainda há trabalho a fazer. Quando Cristo ascende aos céus, Pedro não fica paralisado pela culpa. Pelo contrário, ele se lança ao que agora é sua missão com uma ousadia que surpreende até a ele mesmo. De repente, o pescador que tremia diante de uma serva agora prega com tal poder que milhares se convertem em um único dia. Atos 2. Ele cura coxos à porta do templo. Atos 3, confronta autoridades com uma autoridade que não vem dele. Atos 4, e até ressuscita uma mulher em Jope. Atos 9. Mas é no episódio com Simão, o mago, que vemos o Pedro transformado em toda a sua glória e sua severidade. Simão, o homem que fascinava multidões com truques que imitavam o sobrenatural, oferece dinheiro aos apóstolos em troca do andom onde transmitir o Espírito Santo. Atos 8. A resposta de Pedro é um trovão: pereça contigo o teu dinheiro, porque pensaste que o dom de Deus se compra com ouro. Não há negociação, não há tolerância para quem profana o sagrado. É o mesmo Pedro que, anos antes, cortara a orelha de um soldado no Getsêmani impulsivo, sim, mas agora com uma clareza moral inabalável. E aqui está a lição: a graça que nos salva não nos deixa como estávamos. Ela nos refaz. Os apócrifos, é claro, adoram dramatizar esse conflito. Pintam Simão como um antagonista quase cômico:
voando sobre Roma em uma nuvem de fumaça, proclamando-se a grande potência de Deus, até que Pedro, com a ajuda de uma sabugice falante, sim, você leu certo, o desmascara em um duelo público de milagres. No clímax, Simão jura que voará do Fórum Romano para provar seu poder divino. Pedro ora, Simão cai, e a história termina com um mago espatifado no chão, moribundo. É uma narrativa cheia de simbolismo, o falso profeta que busca glória própria versus o apóstolo que, apesar de suas falhas, serve aquele que já venceu a morte. Mas a ironia é que, mesmo derrotado, Simão acabou vencendo de certa forma. Séculos depois, seu nome seria associado a uma seita gnóstica que o reverenciava como um deus. Alguns dizem que era apenas uma distorção de seus ensinamentos, outros, que ele próprio se corrompeu pelo poder. O fato é que, enquanto Pedro morreria crucificado de cabeça para baixo, por se julgar indigno de morrer como seu mestre, Simão, o mago, se tornaria um símbolo de como o orgulho humano torce até as verdades mais sagradas. E é aqui que chegamos ao cerne de um dos maiores conflitos da Igreja primitiva: quem pertence a este reino? Pedro, o judeu devoto, acreditava que os gentios deveriam se tornar judeus para serem cristãos, o que, na prática, significava circuncisão. Para um homem adulto na antiguidade, isso não era um mero ritual, era uma cirurgia sem anestesia, com riscos de infecção e morte. Imagine o dilema: você quer seguir a Cristo? Ótimo! Primeiro, passe pela faca. Paulo, por outro lado, argumentava que a graça de Deus não podia ser condicionada a ritos judaicos. O conflito foi tão intenso que, em Antioquia, Pedro e Paulo chegam a se enfrentar publicamente, Gálatas 2, 11 e 14. No fim, prevaleceu o bom senso: a salvação é pela fé, não por obras da lei. As duas epístolas que levam o nome de Pedro são um enigma fascinante. A primeira, escrita em um grego elegante e sofisticado, dificilmente poderia sair da pena de um pescador galileu que mal falava o idioma. Os estudiosos sugerem que ele ditou o conteúdo a um escriba ou que, como muitos livros bíblicos, foi composta por um discípulo em seu nome. Já a segunda carta é tão distinta em estilo que até os primeiros pais da Igreja duvidavam de sua autoria. Alguns acreditam que foi escrita décadas depois, possivelmente pelo mesmo autor de Judá, como um alerta contra falsos mestres. Seja como for, o que importa não é quem escreveu, mas o que foi escrito, um chamado à santidade, à vigilância e à esperança em meio à perseguição. E então chegamos à questão que divide católicos e protestantes até hoje: Pedro foi o primeiro Papa? O texto de Mateus 16:18 é claro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas o que Jesus quis dizer com esta pedra? Os católicos veem nisso a instituição do papado, Pedro como a rocha sobre a qual a autoridade eclesiástica seria construída, com uma linha ininterrupta de sucessores. Os protestantes argumentam que a pedra é a confissão de fé de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não o homem em si. O que não se pode negar é que Pedro ocupou um lugar único: ele abre as portas do Evangelho aos judeus, Pentecostes, aos samaritanos, Atos 8, e aos gentios, Cornélio, Atos 10. As chaves do reino que ele recebeu não eram um símbolo de poder pessoal, mas de autoridade espiritual para desatar o que Deus já havia determinado. Hoje, quando olhamos para a Basílica de São Pedro em Roma, vemos o legado de um homem que foi tudo, menos um santo imaculado. Ele foi o apóstolo que afundou no mar por falta de fé, que negou Cristo por medo, que vacilou entre a tradição judaica e a revolução do Evangelho. E no entanto, foi ele, não João, não Tiago, não Paulo, quem Jesus escolheu para liderar. Por quê? Porque a história de Pedro é a história de todos nós, chamados não por nossa competência, mas pela graça, não por nossa força, mas por sua fidelidade. E quando a tradição conta que Pedro, ao ser condenado à crucifixão, pediu para ser pregado de cabeça para baixo, porque não se considerava digno de morrer como seu Senhor, temos o retrato perfeito do Evangelho: um homem quebrado, redimido, e finalmente livre não da dor, não da morte, mas da ilusão de que algum dia mereceríamos o amor que nos foi dado. Pedro não partiu para pregar apoiado em sua própria força, mas na única certeza que jamais falha: a palavra de Jesus em João 21, uma profecia tão enigmática quanto inevitável. Quando envelheceres, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. As palavras soam como um presságio velado, um eco da cruz que já se projetava sobre sua sombra. Não são os evangelhos que detalham seu martírio, eles se calam, como se o silêncio fosse a última lição de humildade.
Mas a voz uníssona dos primeiros cristãos, desde Clemente de Roma até Orígenes, não deixa dúvidas. Pedro morreu como viveu, entre a fidelidade e o paradoxo, pregado em uma cruz que não escolheu, num império que o odiava. Roma, ano 64 depois de Cristo, ou talvez 67, a história se perde nos números como se o tempo também tremesse ante a brutalidade de Nero. O incêndio que devorou a cidade precisava de bodes expiatórios, e os seguidores de Cristo eram alvos fáceis, uma seita de judeus dissidentes que adoravam um criminoso executado e recusavam-se a queimar incenso aos deuses do César. Pedro, o galileu de mãos calejadas, não tinha a cidadania romana que poupava Paulo da crucifixão. Para ele, a morte seria lenta, pública, um espetáculo de dor destinado a apodrecer sob o sol italiano. Os arqueólogos hoje apontam para as ruínas do Tullianum, a prisão onde os condenados esperavam pelo fim, e especulam, seria ali que Pedro aguardou suas últimas horas, entre ratos e a umidade das catacumbas, enquanto o cheiro de carne queimada dos cristãos transformados em tochas humanas ainda pairava sobre a cidade? Mas a tradição insiste em um detalhe que a lógica romana desdenharia, a cruz invertida. Não sou digno de morrer como meu mestre, teria suplicado. Uma petição absurda, se pensarmos nos algozes. Porque um carrasco, treinado para infligir dor com eficiência, atenderia ao capricho de um prisioneiro? A menos que a história esconda algo mais profundo, que Pedro, ao inverter a cruz, tenha na verdade desafiado Roma com seu último ato de rebeldia. Não era humildade, mas uma declaração: vocês podem matar meu corpo, mas não podem ditar como minha fé se curva. Os romanos crucificavam de mil maneiras, por puro sadismo ou pragmatismo, mas um condenado escolher como seria torturado? Isso só faz sentido se entendermos que, para Pedro, a cruz não era um instrumento de vergonha, mas o último púlpito. E aqui a ironia da história se revelada: o homem que negou Cristo 3 vezes tornou-se o símbolo mais duradouro de sua fé. Enquanto os ossos de outros apóstolos se perdem no tempo, os de Pedro, ou o que restou deles, estão enterrados sob o altar maior da basílica que leva seu nome, um labirinto de mármore e ouro construído sobre um segredo de 2000 anos. Em 1939, as picaretas dos arqueólogos romperam o chão da necrópole vaticana e encontraram um nicho escondido. Dentro, ossos embrulhados em pano púrpura, a cor da realeza, ou da zombaria romana. Uma inscrição em grego, rabiscada apressadamente: Petrus N. Pedro está aqui. O Vaticano anunciou a descoberta com pompa em 1950, só para recuar anos depois, quando os testes revelaram não um, mas 2 homens, uma mulher e restos de animais. Paulo VI tentou consertar o erro em 1968, desta vez é sério, encontramos Pedro. Até que, em 2013, o Papa Francisco, com a cautela de quem sabe que a fé não se prova com carbono 14, declarou: temos os ossos de Pedro. Ou pelo menos, os ossos que a tradição sempre indicou como seus. Eis o cerne da questão: não importa se aqueles ossos pertenceram ao pescador de Cafarnaum ou a outro mártir anônimo. O que importa é que, por 20 séculos, milhões ajoelharam-se ali, não para adorar relíquias, mas para tocar o mistério de um homem que, apesar de todas as suas falhas, tornou-se pedra angular de algo maior que ele mesmo. Pedro não é um santo por ser perfeito, é um santo porque não era. Sua vida e sua morte são a prova de que Deus não escolhe os qualificados, mas qualifica os escolhidos. Enquanto isso, a milhares de quilômetros dali, outra tradição tece sua própria narrativa. No Islã, Pedro, ou Shaun ibn Amun, como o chamam, não é apenas um discípulo, mas o Vazi, o executor da vontade de Jesus, assim como Ali o foi para Maomé. Os xiitas veem nele um paralelo quase profético: cada grande mensageiro deixa um sucessor, e Pedro é o elo entre o Messias e a comunidade que viria depois. O Alcorão não menciona seu nome, mas os tafsir, comentários, o colocam à frente dos Avarium, os discípulos que juraram lealdade a Jesus até a morte. Há até uma lenda sobre sua pregação em Antioquia, onde, dizem, ele ressuscitou um menino morto há 7 dias só para ser apedrejado pela multidão incrédula. Uma morte que, curiosamente, espelha a de Estevão, o primeiro mártir cristão. Coincidência? Ou mais uma camada do mesmo homem, cujo legado transcende fronteiras religiosas? Seja como for, Pedro permanece não como um ícone intocável, mas como um espelho. Suas dúvidas são nossas dúvidas, suas quedas, nossas quedas. E sua cruz, invertida ou não, continua a nos perguntar: até onde iríamos por algo em que acreditamos?
Talvez a resposta não esteja nos ossos sob o Vaticano, nem nos manuscritos antigos, mas na pergunta que ecoa desde Cesareia de Filipe: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro acertou na primeira vez. E mesmo quando errou, o mestre não o abandonou. Talvez essa seja a maior lição de todas.